Algumas histórias não começam no céu. Começam no instante em que alguém sente que não está mais sozinho. Uma luz distante, um silêncio errado. E depois, o espanto. Hoje, você vai descobrir como um avistamento recente pode já estar se transformando em lenda. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Nos últimos dias, o Paraná virou palco de uma daquelas histórias que parecem sair do limite entre o real e o imaginado. Em uma área rural de Campo Largo, o influenciador Mike Leão registrou luzes estranhas à distância, relatou sons metálicos na mata, descreveu animais em estado de alerta e disse ter visto algo grande demais para caber numa explicação simples. A internet fez o resto. O caso explodiu. Vieram milhões de visualizações, entrevistas, ataques, apoio, especialistas curiosos. E uma pergunta que sempre volta quando o céu parece devolver o olhar. O que exatamente nós vimos? Mas talvez exista uma pergunta ainda mais forte. O que começa a nascer quando milhares de pessoas assistem ao mesmo mistério ao mesmo tempo? Porque, nesse caso, o mistério não começou no céu. Antes das luzes, vieram os sinais. Mike contou que os animais passaram o dia agitados, aves vocalizando sem parar, cavalos olhando fixamente para um ponto. Depois, a cerca caída. Em seguida, um som difícil de descrever. Não um barulho comum da mata. Não o ruído reconhecível de uma máquina distante. Ele falou em estalos, vibração, metal, algo perturbador. Só mais tarde, ao cair da noite, as luzes apareceram na serra, pairando acima das árvores, próximas de um rio, a quilômetros da casa. E quando aquilo se apagou, segundo o relato dele, algo ainda maior teria passado sobre o telhado em silêncio. É aqui que a história prende tanta gente, porque ela não oferece só imagem, ela oferece atmosfera. E lendas raramente nascem de um clarão isolado. Elas nascem de um conjunto de sinais. Mas entre o relato e a lenda existe um território decisivo. É aqui que o vídeo precisa respirar. O caso tem força, mas não tem conclusão. O que existe, até agora, é o relato de uma testemunha. Vídeos noturnos com imagem limitada, grande repercussão pública e uma resposta oficial da FAB, dizendo que, naquele dia, não houve registro de objeto desconhecido nos radares de defesa aérea, nem comunicação anormal de aeroportos locais. Isso não encerra o caso, mas também não autoriza certezas fáceis. E esse ponto é importante, porque o fascínio do episódio não depende de provar uma nave extraterrestre. Ele depende do atrito entre experiência e explicação, entre o que alguém jura ter vivido e o que os instrumentos não confirmam. É justamente nesse espaço que o imaginário humano costuma trabalhar com mais força. E a verdade é que essa tensão não começou agora. Campo Largo parece novo, mas a estrutura da história é antiga. Em Roswell, nos Estados Unidos, o debate se tornou símbolo global do segredo e da suspeita. No Brasil, a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, colocou objetos não identificados no radar, nos caças e no discurso público. Em Varginha, o caso cresceu entre depoimentos, negativas oficiais e memória coletiva até virar uma das narrativas mais poderosas da ufologia brasileira. E na Noruega, as luzes de Hesdalen seguem sendo estudadas como um fenômeno persistente que desafia explicações simples. Em cada época, o desconhecido muda de roupa. Às vezes é presságio, às vezes é sinal divino, às vezes é tecnologia de outro mundo, mas a engrenagem é quase sempre a mesma: testemunho, estranhamento, circulação e permanência. O que começa como ocorrência vira relato. O que vira relato pode virar tradição.
Só que antes dos discos voadores, esse mesmo espanto já tinha outros nomes. Se esse caso tivesse acontecido há 300 anos, talvez ninguém falasse em nave. No Brasil, uma luz cortando a noite sobre serras e áreas de mata poderia lembrar a Mãe do Ouro, entidade luminosa ligada a território, riqueza escondida e força guardiã. Em outras tradições, o desconhecido aéreo ou montanhoso já foi atribuído a fadas, espíritos da natureza, povos ocultos, seres encantados, visitantes que vivem perto do humano, mas não pertencem ao mesmo plano. Na Islândia, fala-se dos Huldufolk, o povo escondido. Em narrativas celtas, as colinas e luzes noturnas podiam sugerir a presença feérica. No Japão, montanhas e florestas também foram povoadas por seres ambíguos, como os Tengu. O nome muda, o século muda, a interpretação muda, mas a experiência básica permanece. Alguma coisa aparece onde deveria haver apenas noite, e a imaginação precisa responder. E talvez isso revele menos sobre eles do que sobre nós. Existe uma razão para esse tipo de história nunca morrer. O visitante do céu, da mata ou da montanha concentra medos muito antigos. O medo do que observa sem ser visto. O fascínio diante do que parece mais avançado. A sensação de que o mundo comum pode ser interrompido por uma presença que não controlamos. Esse arquétipo atravessa religiões, mitos, lendas e ficção científica. Ele pode vir como Deus, anjo, espírito, fada, demônio ou extraterrestre. Em todos os casos, ele empurra o ser humano para o mesmo abismo interior, o da própria limitação. Quando olhamos para uma luz distante e não conseguimos nomeá-la, sentimos algo profundamente ancestral. Não é só curiosidade, é a experiência de perceber que a realidade talvez seja maior do que a moldura que usamos para entendê-la. E o cinema entendeu isso cedo demais. A cultura pop ajudou a treinar o nosso olhar para o mistério. Em contatos imediatos do terceiro grau, uma luz no céu não é só um fenômeno, é um chamado que desmonta a vida comum. Em Arquivo X, o inexplicável passa a conviver com estado, segredo e paranoia. Em Sinais, a fazenda isolada e o medo noturno transformam o espaço rural em território de invasão e fé abalada. E em A Chegada, o visitante deixa de ser apenas ameaça e se torna espelho, linguagem e ruptura de percepção. Essas obras não criaram o enigma, mas moldaram a forma moderna de senti-lo. Quando um caso como o do Paraná viraliza, ele não encontra uma plateia neutra. Ele encontra milhões de pessoas já educadas por décadas de imagens, símbolos e medos. E isso muda tudo, porque antes mesmo da resposta, o imaginário já entrou em cena. Então a pergunta final já não é só sobre o objeto. Talvez a pergunta mais fraca seja: era alienígena ou não? A pergunta mais forte é outra: estamos vendo uma lenda nascer? Porque uma lenda não depende de prova definitiva. Ela depende de memória, repetição, símbolo e circulação. Depende de uma história capaz de sobreviver ao fato bruto. O caso do OVNI do Paraná já tem quase todos esses elementos: o cenário isolado, a testemunha marcada pela experiência, os sinais anteriores, a imagem imperfeita, a resposta oficial insuficiente para encerrar o assunto, a multidão dividida e a sensação coletiva de que algo fugiu da explicação comum. É assim que muitas narrativas atravessam o tempo, não porque foram resolvidas, mas porque continuaram ecoando. E quando isso acontece, o evento deixa de ser apenas notícia. Ele entra no território do mito, e é aí que o céu devolve a pergunta para nós. Talvez o mais interessante nessa história não seja aquilo que apareceu sobre o Paraná. Talvez seja aquilo que apareceu dentro de nós, quando vimos essas imagens.
Em pleno século XXI, cercados por satélites, câmeras, radares e explicações instantâneas, ainda basta uma luz distante sobre a mata para despertar o mesmo fascínio que acompanhou os nossos ancestrais. O nome muda, o frio na espinha, não. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você enxergar o OVNI do Paraná para além da disputa entre nave, engano ou fraude, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Para você, o caso de Campo Largo é um fenômeno mal compreendido, um novo capítulo da ufologia brasileira ou o começo de uma lenda contemporânea nascendo diante dos nossos olhos? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar com R$2, comprando um Valeu Demais, ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 13,99 você se torna um membro curioso, ganhando selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados, para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo,